Olha, eu nem lembro mais como gravar vídeo. Eu espero que não tenha esquecido de como se faz esse negócio. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje, finalmente, chegou o dia do veredito de Outlander, A Viajante do Tempo. Esse é um vídeo extremamente importante e super esperado, porque é o primeiro vídeo do Clube Outlander. E se você não conhece o Clube Outlander, nunca ouviu falar, ele é o clube de leitura da série Outlander, de Diana Gabaldon. Ele vai contar a história da Claire Randall. Ela é uma enfermeira de 1945 que acaba de voltar da guerra, faz uma viagem, uma segunda lua de mel com seu marido Frank, que é historiador, que também tinha servido na guerra ao longo dos últimos 6 anos. E eles vão para Inverness, que é as terras altas da Escócia, para poder reconectar, reaver as intimidades um com o outro. E quando ela chega lá, gente, ela passa por uma situação e viaja para 1743, na Escócia de 1743. Então, antes de começar a falar desse livro, é importante ressaltar que ele é uma ficção histórica, tem traços de fantasia, sim, por se tratar de viagem do tempo, mas a Diana vai se concentrar muito mais nos fatos e acontecimentos históricos, até porque o Frank, o marido dela, é historiador, então a Claire também tem muito conhecimento de conversas com eles, né? Ela também é uma estudante nata da história, da genealogia, então isso meio que veio a calhar pra ela, que voltou no tempo e tá vendo agora tudo acontecer que ela já tinha ouvido falar antes. Ele é um livro para maiores de 18 anos, eu recomendo. Ele tem muita violência, cenas brutais, também tem violência contra a mulher, então toma cuidado quando você for ler esse livro, se for um tema sensível pra você. Bora começar daquele jeito que todo mundo ama, daquele jeito que todo mundo gosta, que é do começo. Pra quem não sabe, os vereditos de clube de leitura conjunta, quando eu faço, eles são vereditos onde eu resumo tudo o que aconteceu. É uma espécie de contato do que aconteceu no livro, ao mesmo tempo que a gente vai debatendo e discutindo aqui, principalmente nos comentários. Então tá liberado spoiler nos comentários. Seria legal dar uma sinalizada, mas como o vídeo inteiro vai ser narrando o acontecimento do livro 1, então pode ser que esse vídeo não seja pra você se você ainda não leu a série, ou se você não se importa muito com spoiler, fica à vontade, a casa é sua. Outlander, o Viajante do Tempo, na minha edição, ele tem 750 páginas, né? Ficou bem marcado, com bastante trecho, ele é muito romântico, então pra quem gosta de romance vai se sentir assim, sempre com o coração quentinho, às vezes com muita raiva, às vezes muito assombrado e com medo em algumas situações, mas Outlander é um livro de mexer com a gente mesmo, então muita coisa marcada. Essa é a minha edição da capa da série, não, eu ainda não assisti a primeira temporada, isso vai acontecer nos próximos dias antes de eu ler o segundo livro, e também já vou deixar avisos sobre a leitura de A Libélula no Âmbar, que é o livro 2, e a leitura já começou agora no último dia 15 de março, e a leitura ela vai até dia 9 de maio, e no dia 9 de maio mesmo a gente vai fazer a live de discussão, então, né, quem quiser ir ler, eu vou ler de uma vez como eu fiz com Outlander, sinto que rende melhor, na hora de construir roteiro também funciona melhor, então eu vou ler o livro inteiro de uma vez, e no caso, o nosso vídeo, resumo de A Libélula no Âmbar, chega aqui dia 12 de maio. O Clube Outlander, que não conhece, quiser, vou deixar aqui nos cards mais informações no vídeo de apresentação, é um clube de leitura onde a gente leva bastante tempo pra ler os livros, não temos pressa em terminar o livro, não temos pressa em terminar a série. Sei que já tem gente no terceiro, no quarto, no quinto livro, mas a gente vai seguir o calendário bonitinho, pelo menos eu vou seguir o calendário bonitinho daqui. Por enquanto é isso, a Diana também anunciou que ela tá terminando, ou já terminou o 9º livro. Ele deve vir por aí, eu acho que no máximo, estourando final de 2022. Então assim, vem muito aí. Eu vou tentar passar rápido em alguns capítulos, em algumas partes que são mais rápidas mesmo. Tem algumas partes no livro onde as coisas acontecem muito devagar, mas em algumas partes o livro acontece muito rápido. Então vai depender muito das partes, né, pra ver a quantidade de informação que eu vou trazer dela pra vocês. Então bora começar. No capítulo 1, o livro começa com Claire e Frank Randall refazendo a vida como casal depois da guerra, né? Como eu já havia dito, por ter ficado 6 anos separados, eles acabam fazendo uma viagem, né? Uma segunda lua de mel para Inverness, nas terras altas da Escócia. É bem interessante reconhecer um relacionamento onde ambos estão dispostos a se esforçar para retomar o companheirismo de antes. Mas às vezes é bem fácil perceber a personalidade dúbia do Frank, como que ele subestima
chama A Percepção da Claire. A Claire é enfermeira, ela cresceu com seu tio Lamb, que teve uma vida bem simples, e no decorrer do livro a gente vai perceber como que isso foi importante para as adaptações da Claire. Tem muitos desafios pela frente, ela nem imagina. Logo no início do livro acontece, Clary, enquanto ela tá se olhando no espelho e arrumando o cabelo, um raio atravessa o céu, o Frank observa uma situação, acho que ele desce inclusive, e depois ele vai conversar com a Claire e contar que tinha um cara vestido de kilt, né, com as roupas de um guerreiro escocês, e olhando lá da rua pra janela onde a Claire tava se arrumando, e o Frank viu tudo isso. E essa é uma pergunta, quem é esse homem? Que os fãs de Outlander têm, mesmo aqueles que já leram até o 7º livro. A Diana já comentou na internet sobre quem é esse cara, na verdade ela comentou falando que as respostas viriam, mas a minha teoria é de que é o Jaime e que alguma coisa no final dessa série vai se conectar ao primeiro acontecimento ali do primeiro capítulo do livro. Fica aquela sensação de que talvez vai ser uma reviravolta inimaginável em relação à brincadeira do tempo. Não sei se a Diana vai se jogar muito na fantasia no final da história, no final da série, mas a gente fica curioso e não sai da cabeça não. No capítulo 2, as coisas mudam lá no Monumento de Pedra, no qual o Frank e a Claire já haviam visitado. E a Claire no dia seguinte acaba revisitando esse mesmo lugar sozinha, porque ela quer conhecer em mais detalhes. E bem chegando no Círculo de Pedras, no meio do caminho, ela meio que vê assim à distância um grupo de mulheres se distanciando daquele lugar, quase como se elas tivessem passado por uma espécie de ritual religioso. Bem, acontece que depois que ela acaba chegando no Círculo de Pedras, quando a Claire tocou na pedra, justamente para poder ela se apoiar e entrar em uma das fendas, ela é levada para 200 anos atrás, em 1743. Em 1743, ela cai no meio de um conflito entre os dragões ingleses e um clã escocês. E no bosque, que é quando ela chega lá, ela conhece o famoso Black Jack Randall. Como Frank é historiador, ela já conhecia a genealogia do Randall e já havia lido antes sobre o Capitão Randall, que é o famoso Black Jack. É importante dar uma contextualizada sobre a conspiração jacobita de 1745. Black Jack, chamado de Jonathan Randall, era nada mais nada menos do que um ancestral do marido dela que ela encontrou assim que salta para 1743. Jonathan Randall, ele é capitão da 8ª Companhia dos Dragões, que a mando do príncipe Charles Edward vai para a Escócia para começar a derrubar esses clãs. Por que isso é tão importante? Porque a Claire chega em 1743, 2 anos antes desse conflito acontecer e a destruição se espalhar por aquele lugar. A situação começa a ficar ruim porque ela é encontrada sozinha no bosque. E isso já é suficiente para Claire ser vista como uma prostituta. O Capitão Randall, ele acaba tentando estuprar a Claire e depois de conseguir com muito custo se livrar dele, a Claire é levada pelo clã escocês Mackenzie. Lá, ela acaba conhecendo os homens do clã e também o jovem Jaime. Jaime faz parte do clã, ele é cavalariço e eles acabam se encontrando pela primeira vez na cabana, onde ela coloca o braço dele no lugar. Nesse momento, a Claire conta que é enfermeira e acaba barganhando um pequeno título de curandeira lá na época. E ela acaba se utilizando da história de que é uma viúva que tem uma família na França, que foi assaltada na estrada e que o serviçal dela foi morto. E ela acaba utilizando o nome de solteira dela, né, que é Beauchamp. Eu não sei falar Beauchamp, eu acho que é Bishop. Afinal, não daria pra se apresentar como Randall ali. Zero condições. E aí, a gente começa a parte 2 do livro, intitulado Castelo Lyot. Claire acaba sendo levada pelo clã Mackenzie pra Fortaleza Lyot. Lá, ela acaba ocupando um espaço vago de curandeira. Tudo isso, né, gente, enquanto ela planeja uma fuga pro Círculo de Pedras, né? Porque o interesse, o objetivo dela é voltar onde ela chegou. E aí, a parte 2 do livro, Castelo Lyot, é onde a gente vai conhecer melhor todos esses personagens, assim. No bosque, ela ainda conhece os homens de maior autoridade do clã Mackenzie, tanto como Dougal como o Colum, que são irmãos e que são tios de Jaime. E ela também conhece o Murtagh, que eu vou falar Murtagh eternamente. Eu percebi que o fandom de Outlander, principalmente a galera que leu ali o primeiro livro, passa um paninho pro Murtagh, mas eu tenho ranço dele porque a primeira palavra que ele falou no livro quando viu a Claire foi: vejo que trouxe uma vagabunda assassinate, pelo modo de falar. Ainda é xenofóbico. Vou abrir um parêntese importantão aqui e falar um pouco sobre as problemáticas e as polêmicas do livro, né? Tanto do machismo da época, quanto as constantes tentativas de estupro que a Claire vai sofrer no decorrer da história. Isso tudo justamente porque a Claire, ela fala tudo o que pensa, ela vai onde ela tem vontade e ela acaba se expondo muito ao perigo por conta disso.
Outlander, a série como um todo, ela é um retrato fiel à realidade e ao comportamento da sociedade da época. E a Diana Gabaldon, ela ainda utiliza a narrativa dela para se isentar, porque o livro é narrado em primeira pessoa pela Claire e é unicamente ela que narra a série. E mesmo a Diana, sendo uma jovem dos anos 80, ela mesmo como autora, tendo tanto poder sobre o livro, a gente como leitor consegue perceber que toda a narrativa é pautada no ponto de vista de uma mulher que é jovem em 1945 e uma mulher que se choca com as mudanças culturais de 200 anos atrás, mas que também tem falas e perspectivas de uma pessoa de 1945. Ou seja, muitos comentários gordofóbicos, principalmente para depreciar os homens, mas que também são utilizados para ressaltar defeitos ou como dificuldade no corpo das mulheres. Mas essas não são atitudes que são escorregadias e feitas pela autora, não. E a gente percebe claramente que é a Claire que as faz. E aí eu vou contextualizar de novo com 1945, porque é uma ficção histórica muito poderosa esse livro, e a gente precisa trazer alguns contextos aí para poder fazer essas análises. E 1945 era uma época do boom da indústria da moda, foi o primeiro grande boom. A mídia nas décadas ali 40/50, né, começou a vender uma nova forma da mulher ser, uma nova forma da mulher se vestir. Na década de 40, inclusive, vocês podem pesquisar no Google, chegavam as primeiras grandes marcas de beleza que a gente conhece até hoje. Aqueles grandes produtos de beleza que prometiam milagres, cheios de inovação. O skincare, a maquiagem, produtos que emagrecem. As mulheres começaram a ter uma visão muito depreciativa e muito exigente de si mesmo como da outra mulher. Gente, e não precisa nem falar, né, que é algo que se perpetua até hoje. A Claire, inclusive, mostra sempre uma constante preocupação quanto à beleza, quanto à saúde, quanto à alimentação dela. E isso não é só pelo fato de ela ser enfermeira, não. Várias vezes ela faz esses comentários maldosos e tem até uma vez que ela se pega fazendo e acaba se corrigindo. Em relação ao machismo, é uma época muito violenta e brutal pra qualquer mulher. A gente poderia estar falando de 2021, mas vamos focar só em 1745. E isso tudo vai ser narrado ao pé da letra e a Diana não vai bancar nenhuma relação humana com uso de anacronismo, não. É uma realidade terrível, cruel, muito bem descrita e narrada de forma bem detalhada. O estupro é um recurso narrativo constante que ela vai usar, vai ser muito desgastante para alguns leitores. A Claire, ela sofre horrores e às vezes até mais do que as mulheres da época, porque ela tem uma perspectiva muito maior sobre tudo aquilo ali. E ela vai ter que lidar com homens primitivos que nem sabem o que é ouvir uma mulher e não tem muito o que fazer. Jamie, ele é um homem respeitador, mas necessariamente porque ele é da família Fraser, ele se parece muito com o pai dele. Ele tem aversão ao estupro, mas até ele vai priorizar sempre as suas tradições e se firmar na única coisa que ele tem, que é nessa cultura. A Diana, ela não romantiza absolutamente nada, porque Outlander é uma ficção histórica adulta que tem compromisso com a realidade de 1745. Voltando à história, agora abrindo mão aí da discussão como um todo, a gente chega no Castelo Lyot. A Claire já é curandeira, ela tá ali já meio que sabendo lidar e se responsabilizar com a saúde dos moradores daquele castelo. Ela já tá começando a identificar quem é quem, porque é muito família, é muito clã, é muito nome, ela meio que se perde, a gente também se perde junto, mas ela já começa a se familiarizar com os homens daquele clã. E isso é muito importante, ela entender quem é quem nessa história. E o primeiro grande choque que ela vê ali nas leis, eu diria, né, daquela sociedade, ela vai acabar presenciando Jamie recebendo castigo no lugar de uma jovem do clã. Jamie sempre se ferrando no lugar dos outros. É impressionante, assim. E aí é quando a Claire vai conhecer a Janice Duncan, que é muito importante na história, e a esposa de Arthur Duncan, que é um fiscal. Vai ser mais importante mais pra frente, mas assim, claramente a gente consegue perceber que a Janice é uma mulher muito diferente das outras, e a gente por si só acaba não conseguindo confiar muito. Na parte 2 aconteceu algo muito importante também, que foi o grande encontro. Demorou pra eu entender o que era, mas no final deu pra entender o que era. Nessa altura é importante ressaltar que Colum Mackenzie, que é o grande senhor, ele é o comandante do clã Mackenzie, é muito importante na fortaleza Lyot, e ele constantemente tá vigiando a Claire. Óbvio que ninguém confiava na Claire, justamente por ela ser uma inglesa, né, não podia deixar a menina solta por aí. Só que o que aconteceu? Na noite do grande encontro, a Claire achou uma ideia incrível ela fugir. Mas ela acabou encontrando quem na estrebaria quando ia pegar o cavalo pra ir embora? O Jamie. Ela acaba falando pra ele que tá prestes a fugir, mas ele fala, não é uma boa ideia não, porque tá cheio de guarda, é muito violento lá fora, eles vão ver você sozinha.
eles estão bêbados, porque é o grande encontro, melhor tu voltar pro quarto. Ela meio que se perde no caminho, quase sofre um atentado de novo, gente. Dougal agarra ela do nada, ela tá sendo agarrada por um homem de novo, mas ela consegue chegar no quarto intacta, pelo menos. Ela presencia o juramento que acontece dentro do grande encontro, que é quando os homens do clã juram lealdade e total dedicação aí ao senhor do clã. E o Jaime faz esse juramento. Com isso, ele entrega pra Colum Mackenzie a lealdade eterna dele. E não dá pra ser quebrada. É complicado. E aí depois aconteceu o Tinchao, Titan, que é uma espécie de caçada dentro do grande encontro. Era uma caçada de javalis e eu pensei assim, não, a Claire não vai se intrometer como ela faz com tudo. Dessa vez ela não vai se meter. Só que 2 páginas depois ela acaba sendo convocada para ir na margem da floresta para lidar com o ferimento de um dos homens do Mackenzie, né, do clã. Só que o cara acabou morrendo de uma forma muito brutal. Ela mesma quase passou por um perigo ali, porque o javali não tinha sido 100% capturado. Só que depois... E aí essa morte acontece, dá uma noite só de pausa no grande encontro. Os jogos retomam normalmente no dia seguinte, mas é quando o grande encontro termina é que a história dá uma guinada, porque a gente vai pra parte 3, que é na estrada. E pra mim, esse é o momento mais importante e de maiores mudanças no enredo. Começa tudo com Colum Mackenzie mandando que Claire seja levada pra Fort William, porque ele acredita que o comandante da guarnição de lá vai ajudar a Claire a encontrar tal família. 300 aspas entre esse termo, ajudar a encontrar tal família, porque até Claire sabia que não era bem assim, ela não é burra. Todo mundo sabe que seria aí pra rolar uma investigação um pouco melhor sobre a origem dela. Até porque ele tava aí na dúvida se ela não era uma espiã inglesa infiltrada no meio da Escócia. E isso tudo enquanto Dougal fazia um serviço pro Colum, já que o Colum não podia viajar, que era de visitar os arrendatários, os locatários, né, que não podiam ir pro grande encontro. A ideia toda não era tão horrível assim, até porque a Claire tava indo com o Dougal, ela tava indo com o Murtagh também, e ela tava indo com o Jaime. O que muda tudo é que o comandante da guarnição de Fort William, que ajudaria teoricamente a Claire a encontrar a família na França, é nada mais nada menos do que o Capitão Randall ou Blackjack. Isso atrapalhou tudo e ainda piorou a situação da Claire. Ele acabou aproveitando a oportunidade para acusar ela de um crime que ela não tinha cometido, que era de ter atacado ele quando na verdade ele estava tentando agarrar ela. Toda vez que o Blackjack abre a boca, saem umas 400 mentiras. E por conta disso, ela acabou levando uma surra dele. Ela leva um soco no estômago que ela nunca tinha sentido na vida e foi muito triste. A narrativa como toda é terrível. Só que por um lado, esse acontecimento foi bom, porque conseguiu provar pra Dougal que a Claire não tá macomunada com inglês nenhum, já que ela apanhou do capitão inglês, que é o Blackjack. E aí eles acabam sentando pra conversar um pouco depois de terem ido embora, pra confirmar que ela não é uma espiã. E aí começa aquela sessão infinita de fofoca, porque tudo no livro é baseado, chega nos ouvidos de Claire por conta das fofocas, né? Glória a Deus aí pelas fofocas existirem em 1745 já. E ele conta pra ela em mais detalhes a história do Jaime com o Blackjack, né? Porque ele já tem ali, né, um histórico complicado, já que em Fort William, quando o Jaime passou um tempo preso em Fort William, ele recebeu a execução das chibatadas, que deixou as costas dele completamente destruída, e ele conta que quem executou foi o Blackjack. E ele também aproveita pra soltar a verdade pra Claire, né? Finalmente, Dougal começa a abrir a boca e conta que, na verdade, o Colum tinha mandado levar a Claire pra Fort William justamente pra ela responder a um interrogatório, que foi aquele que aconteceu. E o Dougal vê que tá com uma pessoa inocente nas mãos, que no caso é a Claire, e ele encontra uma única solução. Porque a solução para salvar a Claire dos ingleses, ela como inglesa, seria ela se tornar escocesa e começar a receber proteção do clã. E o único modo de fazer tudo isso é se tornar escocesa por casamento. Ela teria que casar com um escocês. Quem não quer se casar com um escocês, gente? E aí, ele manda que ela se case com o Jaime. Nossa, que horrível, que ideia horrorosa. Ai, meu Deus, não quero. E por incrível que pareça, a Claire fica realmente horrorizada com a ideia de se casar com o jovem Jaime. Ele é mais jovem que ela, é importante lembrar aí. Não só pelo fato de ele ser mais jovem, não tem nada a ver com isso, mas é porque ele é jovem, ele nunca teve uma namorada, ela é considerada viúva, ele merece uma menina que se apaixone por ele e tal. Só que no fim, o Jaime já havia sido solicitado e por ele tava tudo bom, ele tava ótimo ali, pronto pra servir. O casamento acontece, vestido, kilt e tudo
muito lindo, noite de núpcias daquela, sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos, um monte de macho do lado de fora do quarto esperando o casamento ser consumado oficialmente, porque na época era assim. Mas no fim, a primeira noite acontece e dá muito certo. Só que nada é muito fácil, né, pra Claire, então, Jesus amado. E nesse momento é importante considerar, já falar aqui, que a cabeça do Jamie já está a prêmio há um certo tempo. Ele tá sendo acusado de um homicídio que ele não cometeu na noite em que a mansão dele foi atacada. Ele foi aí, no caso, acusado de ter atirado e matado um sargento. Então, se casar com Jamie não deixa de ser arriscado. Mas agora, como senhora Fraser, a Claire tem direitos. 2 capítulos depois, que não aconteceu muita coisa, que só foi Claire e Jamie tirando a roupa o tempo todo no meio do mato, e depois de matarem 2 assaltantes, literalmente no meio do vulco-vulco, o clã acaba sofrendo um assalto, né? E com isso, a Claire, ela passa um dia, na verdade, um dia ou 2 ali, sendo instruída pelos homens do clã. Ela é treinada pra aprender a se defender. Só que aí, do nada, eles chegam no Lago Ness, porque eles estão indo de um lugar pra outro. Ela chega no Lago Ness, encontra um monstro. Um homem, um camponês à distância, vê e fala: meu Deus, você invocou aquele monstro, socorro, sai de perto de mim. Umas coisas meio doida. Não entendi que bicho era aquele também, porque nem na descrição eu consegui entender. Parecia que é uma coisa que existe hoje, mas que é menor. Não entendi. Mas com a vida de uma inglesa em apuros e de um escocês com a cabeça em prêmio, não é fácil, tudo piora. Jamie, ele tinha combinado, conseguido marcar um encontro com um homem chamado O'Rourke. Esse cara é um inglês que havia desertado do exército inglês e que agora estava servindo na guarnição em Fort William. E de uma fofoca para outra, um contando pro outro assim, o Jamie tinha ouvido falar que o O'Rourke tinha visto quem tinha atirado no sargento, né? Isso inocentaria o Jamie. O encontro entre o Jamie e o O'Rourke seria na surdina e a Claire não poderia ir. Ela ficaria à distância. O acordo entre a Claire e o Jamie era ele ir encontrar o O'Rourke e a Claire ficar esperando em segurança numa cabana até ele voltar. Só que depois que o Jamie foi embora, ela percebeu que ela estava onde? Num lugar próximo, numa localização próxima ao Círculo de Pedras. A ideia dela qual? Fugir. Vou desaparecer para sempre, vai ser tudo de bom. Ela acaba fugindo, sobe as colinas em direção ao monumento lá de pedras. Só que no meio do caminho, ela acaba se dando mal e cai dentro de um rio. O vestido era tão pesado que ele começou a encher de água e pesar tanto que começou a levar ela pro fundo desse rio. E ela estava prestes a morrer afogada por causa de um vestido. Quem resgata a Claire é um cabo que está amando do Capitão Randall, de novo. A fuga dá errado de novo, e de novo ela vai parar nas mãos do Blackjack. É inacreditável. A última pessoa que ela deveria encontrar na vida era esse homem. E Randall, que é o homem mais idiota do planeta, gosta de começar as coisas de onde pararam, tenta estuprar a Claire de novo, gente, de novo. Só que dessa vez ela estava prestes a realmente ser estuprada. E ela só consegue se livrar das mãos dele porque o Jamie literalmente entra armado. Aparentemente dá tudo certo, né, gente? Eles conseguem fugir de lá. Jamie e a Claire conseguem ir embora. Porém, contudo, entretanto, o Jamie, ele fica com muita raiva porque a Claire desobedeceu o acordo, né? Ela quebrou um acordo que eles tiveram. E aí, com isso, chegamos ao polêmico capítulo em que o Jamie castiga a Claire com pancadas no traseiro. Na série, pelo que me contaram, a cena toda é meio cômica. No livro, ela é bem estressante, assim, pra quem tá lendo, no caso, e pra Claire também. E pro Jamie, pra todo mundo é estressante. Só que no livro, a Diana ainda tomou cuidado pra não tratar isso como se fosse uma violência gratuita e brutal. Entende o que eu tô tentando falar? Não tô passando pano não, pelo amor de Deus, hein? Era como no sentido de a Claire está sendo tratada exatamente como um membro do clã. E já que ela quebrou um acordo, ela estaria sendo castigada exatamente como qualquer outra pessoa, baseado num acerto de contas. Mas pra qualquer um, até pra gente, assim, pra qualquer um, é extremamente desconfortável. Principalmente porque o Jamie, ele tá com raiva no momento, né? Ele utiliza isso como um combustível pra cometer esse castigo e acaba gostando de bater nela. Então, nesse momento ali, ele tá não dá pra passar pano, não. Só que depois de ela ter sido castigada, ele não volta a lidar ou tratar ela com violência, como se realmente tivesse sido um fator isolado. Só que, enfim, passando essa página, depois dessa fuga de eles ir de um lado pro outro, eles finalmente vão conseguir retornar ao Castelo Lyot. Só que dessa vez eles vão estar retornando como casados, o que muda tudo. E aí nós começamos a parte 4, que é um leve sopro de enxofre.
É uma parte extremamente curta, entre aspas, porque tem apenas 2 capítulos, mas nós estamos chegando aos fatídicos capítulos 24 e 25, que são conhecidos como os maiores capítulos do livro. Eles são extremamente longos, o capítulo 24 tem 2 horas e 50 de leitura e o capítulo 25 tem 1 hora e 50 de leitura. Nós retornamos as nossas atenções agora para uma rotina diferente no Castelo Lyot. Como uma mulher casada com um jovem extremamente disputado, Jaime estava roubando o coração de todas as escocesas daquele castelo, então todas as jovens escocesas olham para ela com muita inveja, eu diria. E aí a gente vai retornar nossas atenções dessa vez para Jaehaelys Duncan, que eu amo, mas eu odeio. Será que vocês conseguem me entender? A gente sente a Claire e o Jaime ali se aproximando de um perigo cada vez maior. O capítulo 24, principalmente, ele é um capítulo longo onde pequenas coisinhas acontecem, mas que juntas somam uma sensação de que algo se aproxima que é pior, um perigo mais avassalador vem aí. Tem algo que tá muito óbvio que a Diana tá preparando que trará mais dor pros dois. E essa é a minha parte favorita porque também é a parte do livro que mais aborda a fantasia e a viajante do tempo. Essa parte vai apresentar as superstições, né, dessa sociedade da época e um fato muito frustrante pra gente que tá lendo e que veio aí direto de 2021. Como que a ignorância do povo da época tornava as pessoas capazes de fantasiar em busca de respostas que aparentemente eram inexplicáveis. A gente tem uma parte polêmica barra cômica também, que é o Duque de Sandringham. Traz sim uma parte cômica na história, são cenas extremamente divertidas, onde o Duque, ele é conhecido como o terror dos traseiros, né? Conhecido por agarrar os homens Mackenzie. E mais especificamente Jaime Fraser, né, gente? A Claire que se cuide. O que acontece mais especificamente nesses 2 capítulos é o que a gente chama de mau agouro. A Claire encontra o que as pessoas chamavam de mau agouro embaixo do travesseiro do Jaime, uma espécie de superstição, né? E a Jaehaelys acaba oferecendo ajuda pra Claire pra descobrir quem enviou esse mau agouro. Do nada, elas encontram um bebê perdido, na verdade abandonado no topo de uma colina. Existia essa petição na época de um bebê trocado, né? Esse era um bebê que era considerado um bebê trocado. Ele era doente, estava nas últimas horas de vida. E um bebê trocado na superstição é que quando as fadas roubam uma criança humana e deixam as suas crianças no lugar. A Claire acaba achando essa superstição um absurdo, porque literalmente o bebê, ele é visto como defeituoso e é deixado pra morrer, e ela acaba pegando ele no colo por um momento. A Jaehaelys consegue levar a Claire de lá, deixar o bebê naquele lugar. E aí, retornando pro Castelo Lyot, nesse meio tempo, o Arthur Duncan, que é o marido da Jaehaelys, ele acaba morrendo em pleno jantar. E também acontece o quê? A Claire faz o parto de uma égua. E logo depois o Jaime, ele também anuncia uma partida, vai ficar fora por algumas semanas junto com o Duque de Sandringham e Dougal. Eles vão fazer uma caçada que vai durar algumas semanas. A gente, como leitor, já fica logo tenso, né, gente? Porque a Claire sem o Jaime já não poderia dar muito certo. Dito e feito. Uma jovem que era muito conhecidinha por ser apaixonada pelo Jaime, que é a Liwry, ela avisa a Claire que mandaram avisar, olha isso, o Disse-me Disse, que a Jaehaelys Duncan estava chamando ela. Naquela altura, a Jaehaelys Duncan, o marido dela tinha morrido, ela já era a viúva Duncan, e ela estava sozinha na casa Duncan, que era próximo ao Castelo Lyot. Quando a Claire chega lá, ela é pega de surpresa junto com a Jaehaelys. Ambas acabam caindo numa emboscada e, pelo que eu entendi, porque ficou meio confuso, elas foram parar num lugar chamado Buraco dos Ladrões, que é uma espécie de prisão preventiva. A Jaehaelys acaba aproveitando a oportunidade que elas estão sozinhas ali, né, e estão extremamente em perigo, para contar que ela descobriu que foi a jovem Liwry que colocou um mau agouro embaixo do travesseiro do Jaime. E ela também acaba compartilhando com a Claire todos os planos que ela havia traçado. Inclusive, ela conta que ela matou o marido dela envenenado e que ela tá grávida de outro homem, que no caso é o Dougal Mackenzie. E aí começa aquela cena extremamente irritante, que é a cena da corte pública, que é quando a Jaehaelys e a Claire são levadas pra corte como réu, né? Ambas acusadas de bruxaria. No caso, a Jaehaelys Duncan é acusada de bruxaria, fazer pequenos trabalhinhos para muitos cidadãos. Já a Clary, ela é acusada de bruxaria por coisas incabíveis, como ter chamado um monstro do Lago Ness quando aquele camponês flagrou, por ter mexido no bebê trocado lá naquela colina, por ter amaldiçoado um padre por ter dito pra ele se ele não limpasse o ferimento ia inflamar, e inflamou. Era cada baboseira que o povo falava que, meu Deus, é uma verdadeira cena de tribunal, um julgamento público mesmo, onde o povo claramente estava com sede de sangue, queria ver a Jaehaelys e a Claire sentenciadas à morte. O Ned Gowan, que
é advogado e tá sempre a serviço dos Mackenzie, ele acaba indo pra defender a Claire por conta própria. E isso tudo enquanto manda chamar o Jamie, que tá a 2 dias de distância. Quando o Jamie chega, a corte já está quase no fim para sentenciar as duas à morte. E com a chegada dele, ela consegue se livrar das acusações. E a Jaylis acaba anunciando que é uma bruxa amante de Satanás. É exatamente esse o termo que ela utiliza. E depois que o Jamie e a Claire conseguem fugir, ela acaba contando tudo pra ele em relação ao tempo, a viagem no tempo. Ela conta que é uma viajante do tempo e que ela veio através do Círculo de Pedras. E eles acabam indo pra aquele lugar pra ela tentar voltar. A Claire, ela chega a tocar na pedra e ela quase é levada de volta para 1945. Só que é o Jamie que impede, porque na hora ele vê a Claire indo embora e ele se desespera e acaba segurando a Claire. Então, depois de ver diante dos próprios olhos que a Claire não é daquele tempo, não é daquele mundo, ele pede que ela volte, que ela vá embora, porque ali não era lugar para ela, que era um lugar só de violência e muita dor. E eu comecei a chorar horrores. Ele chega a ir embora e deixar ela sozinha lá. Olha, nessa hora eu era só lágrimas. Mas no fim, a Claire decide ficar, né? Óbvio. Resolveu trocar a água quente, a vacina e os anti-inflamatórios pelo Jamie. Eu não faria isso, mas tem gente que oude que sim. E aí a gente começa a parte 5 do livro, que é a Lillibroch, a parte mais gostosinha de ler desse livro. Glória a Deus, finalmente os refrescos. Na parte 5, Claire e Jamie, eles acabam retornando para Lillibroch, que é a mansão dos Frayse, do qual o Jamie, ele é dono. E é nessa parte que o Jamie reencontra a Jenny, que é a irmã dele, a irmã mais velha. Até essa altura, a gente já conhecia a história do Jamie, da família dele, de como o pai dele morreu no dia que ele foi açoitado, de como a Jenny é levada pelos dragões ingleses, pelo Randall, como ele acreditava que ela tinha sido estuprada, que ela tinha inclusive tido um filho do Blackjack. Mas toda essa história foi contada pro Jamie e mal interpretada. E a Jenny vai tentar lhe contar a verdade pra ele, que na verdade ela nunca foi estuprada, que na verdade ela se casou com um homem que ela ama e que ela tem 2 filhos com quem ela quer. É um momento ali, gente, muita gritaria de 2 irmãos que se amam, mas que se desentenderam ao longo do tempo. Foi uma cena de muito família, sabe? Foi de deixar o coração quentinho. Jenny, na verdade, se casou com Ian Murray, que inclusive era amigo de infância do Jamie e da Jenny. E eles agora estão esperando o segundo bebê. É na parte de Lillibroch que a Jenny tem a Margaret. E com esse parto e todos os acontecimentos que vieram depois, a gente consegue conhecer uma personagem incrível. A Jenny é uma mulher extremamente forte. Ela foi uma personagem que me surpreendeu em vários aspectos, tanto como amiga da Claire, como cunhada da Claire, como irmã do Jamie, como esposa, como mãe. Ela é uma mulher que faz absolutamente qualquer coisa pela família. E a Jenny acabou roubando um espaço assim no meu coração. E ela e o Ian são absolutamente tudo. Só que nem tudo são flores, não é mesmo? E as coisas vão começando a ficar complicadas de novo quando passa uma patrulha de ingleses lá por Lillibroch. Eles acabam levando o Jamie embora. A Claire e o Jamie, eles sabiam que não podiam ficar muito tempo lá naquela mansão, mas caramba, né? Tudo que é bom dura pouco mesmo. O que aconteceu, na verdade, é que eles foram denunciados por McNab. McNab é um senhor que maltratava muito o filho, e o Jamie, ele acabou obrigando o senhor McNab a deixar o menino em Lillibroch para servir como um aprendiz. Inclusive, ele tinha muitas marcas, muitas cicatrizes nas costas e no corpo por conta do pai. O senhor McNab acaba se vingando dessa forma, né, e chamando a patrulha. E aí a gente começa a parte 6 do livro, intitulada A Busca, que ela é bem curtinha, tem apenas um capítulo, mas é uma parte bem importante e isolada na história, porque é quando começa a busca da Claire atrás do Jamie. Jamie é levado pela patrulha, eles vão atrás da patrulha, conseguem alcançá-la e acabam descobrindo que o Jamie fugiu da patrulha. Ele caiu com um cavalo dentro do rio e a patrulha deu ele como morto. A Claire não desiste, sabe que ele nada muito bem e vai atrás do Jamie. Só que naquela época não tinha comunicação, não tinha uma forma de você encontrar pessoas, né? Então a Claire e Murtagh vão viajando de cidade em cidade, ele como mágico, ela como vidente, na tentativa de encontrar a Jamie, né? De fazer uma fofoca boca a boca e acabar chegando nele. Mas quem Claire acaba encontrando é nada mais nada menos do que o Dougal. Ele tá em todos os lugares, é impressionante. E
ele acaba contando pra ela que encontrou o Jamie e que, na verdade, ele tá numa prisão que é uma prisão em Wentworth. Ele acabou sendo levado de novo, acabou sendo preso. E não só isso, ele já foi julgado, foi condenado e sentenciado à morte. E a execução aconteceria em 2 dias. Gente, é um desespero, é uma sensação de desespero tão grande. E aí, a gente começa a última parte do livro. Meu Deus, esse vídeo tá extremamente longo. Eu não imaginava que ia ficar tão longo assim. O roteiro nem tá tão grande assim. Inclusive, se você tá assistindo até aqui agora, não se esquece de dar joinha. Por favor, comentar aqui embaixo todas as suas emoções em relação a essa história, que são avassaladoras. E aí, a gente começa a 7ª parte do livro, que se chama Santuário. É uma parte longa, mas é uma reta final. É uma reta final muito digna dessa história. Bem, depois de muita correria, a Claire consegue entrar como visitante em Wentworth, né? Ela vai no primeiro dia como visitante, volta no segundo dia como visitante de novo, dessa vez armada. Ela acaba matando um guarda, consegue encontrar as chaves, abre as celas. Gente, é uma coisa assim de louco. Naquela época era possível, hoje em dia já não dá, mas antigamente era muito possível. E a parte pior é que ela procura em todas as celas, o Jamie não está. Ele acaba sendo encontrado em um calabouço e está sob tortura. Já adivinha quem? Black Jack, Captain Randall, mais uma vez entra em cena pra aterrorizar a vida de Claire e Jamie. Cara, é impressionante. O cara aparece nos piores lugares, nos piores momentos. O lance é que o plano da Claire não dá certo. Ela não consegue vencer, porque o Jamie tá acorrentado e ela não consegue vencer essa luta com um Capitão Randall. Então ela acaba sendo jogada pela janela da prisão. E no meio desse caminho, né, depois que ela sai da prisão, ela é atacada por lobos. Aparecem lobos e ela consegue, de alguma forma, não sei como, quebrar o pescoço do lobo. Eu achei meio estranho, porque ela não é formada em medicina veterinária pra saber quebrar um pescoço de um lobo. Mas a parte mais importante é que, com isso, a Claire, ela é resgatada por um homem chamado Mac Ranott. Mac Ranott, ele é senhor das terras ali ao redor da prisão Wentworth. E depois de muito implorar, a Claire implorar muito pra esse homem, ele consegue enviar os seus homens e consegue resgatar o Jamie. Só que quando a Claire abriu muitas celas, houve uma pequena rebelião. Muitos prisioneiros fugiram, o que ajudou aí a dar uma despistada no Jamie. O resgate do Jamie dá certo. Só que uma nova sucessão de problemas começa a acontecer. Ele foi torturado 2 noites seguidas pelo Black Jack. Ele chegou até a mão quebrada por uma marreta. São ferimentos graves e muito dolorosos. Só que eles não podem ficar na casa, na cabana ali do Mac Ranott. Eles precisam ir embora, precisam fugir. O Jamie, ele tá péssimo de saúde. E com muito custo, eles conseguem chegar ao mosteiro que já havia sido citado na história. Jamie passou alguns meses, né, da vida, da juventude dele naquele mosteiro. É um mosteiro de 100 anos de Beaupré. Ele fica na costa francesa. E ele é cuidado por Alexander Fraser, que é um dos muitos tios, primos do Fraser, e que é um abade do mosteiro. Foi um momento de licença espiritual, eu diria, essa parte do mosteiro, que é a reta final do livro, né, onde termina a história ali. Não havia muito recurso pro Jamie vencer esses ferimentos, uma inflamação, uma infecção. Então ele foi piorando com o passar do tempo. Foi uma reta final bem difícil, bem torturante pra Claire. Ela já tinha passado muita coisa, ela já tinha sido atacada por lobos, viu o Jamie ser torturado e fugir, e tanta coisa aconteceu que eu acho que a Claire já tava num estado emocional, assim, que ela tava adormecida em relação às emoções, sabe? Ela tava focada demais na recuperação do Jamie. E é lindo de ver. É lindo ver a maturidade dela, a forma como ela se dedica incondicionalmente. Ela não precisaria estar passando por nada daquilo. Ela escolheu o amor e o pacote completo. Depois de algumas pioras, o Jamie, ele entra no estado depressivo. Ele desistiu meio que da recuperação dele. Só que até aquele momento, a gente não sabia a origem dessas atitudes do Jamie. E aí, ele acaba contando pra Claire que a tortura de Black Jack incluiu estupro. O Capitão Randall, na verdade, Black Jack, ele era obcecado pelo Jamie. Mas em nenhum momento nessas 750 páginas eu consegui entender a origem desse sentimento. Aparentemente, durante todo o livro, eu vi Randall desejando a Claire, tanto que ele tentou estuprá-la acho que mais de 2 vezes, eu não lembro agora de cabeça. E tudo isso numa tentativa de afetar o Jamie. Mas eu não tinha reparado que talvez ele quisesse o lugar dela. Vocês interpretam dessa forma?
Coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha de tudo isso. E aí a gente tem os últimos 3 capítulos do livro, 39, 40 e 41, que são capítulos que a gente vai do céu ao inferno, ou do inferno ao céu, eu acho. Temos o famoso capítulo 39, conhecido pelo capítulo do ópio, que é uma tentativa da Claire resgatar o Jamie da zona escura em que ele tava dentro da mente dele. Ele tava completamente perdido. Ela usa ópio pro Jamie não só delirar, mas também para adormecer um pouquinho os sentidos físicos, para ele não sentir tanta dor. Usou os olhos que remetiam o cheiro do Randall, que o Jamie já havia reclamado antes do mosteiro, porque, né, era o cheiro daquele local onde ele tinha sido torturado. E ela também imitou a voz do Randall, inclusive o timbre, e usou algumas palavras que ele também falou. Foi uma tentativa extremamente perigosa e arriscada de salvar o Jamie, muito arcaica também, porque ele poderia ter matado a Claire, mas quando foi que a Claire não arriscou tudo pelo homem, não é mesmo? Tanto que no dia seguinte, tecnicamente deu certo, ele tava bem, ele tava raivoso, mas aparentemente estava de pé e tava reagindo. Particularmente, eu compartilho da opinião de que não teria como o Jamie se recuperar desse trauma dessa forma, e que obviamente seria um processo como tudo na vida. Mas no livro dá a entender que 2 semanas depois ele tava super bem. E depois de uma conversa bem franca da Claire com o Abade Alexander Fraser lá no capítulo 40, a gente chega no capítulo 41, que é o último do livro e que pra mim é o mais gostosinho, porque a Claire e o James finalmente tomam um banho, mas também porque eles acabam restabelecendo a conexão de uma forma bem profunda e física, mas principalmente emocional. Eu tenho uma teoria. As águas da fonte onde eles foram se banhar tinham propriedades curativas, como o Abade Alexander havia dito. Então acho que o Baby Fraser vem aí, né, gente? Aparentemente fica claro ali que depois do mosteiro eles vão pra Roma retomar a vida. Não sei se é isso que eles vão fazer, mas eu tô curiosa pra descobrir. A leitura de A Libélula no Âmbar já está acontecendo e o vídeo de discussão vem no dia 12 de maio. Nossa live de discussão é lá na Roxinha no dia 9 de maio. Então, se você quiser participar, pegar do primeiro livro agora e já discutir sobre o primeiro livro, lá não tem problema. Chega quando você quiser. O pessoal tá sempre aberto pra falar de Outlander, então é só chegar. Bem, amores, é isso. Esse é o vídeo 1 do livro 1, A Viajante do Tempo. Muito feliz de ter chegado até aqui, de essa leitura ter sido extremamente intensa. Tô vendo que os vídeos vão ficar cada vez maiores. Tô vendo também que as lives vão precisar ficar cada vez maiores, mas de um jeito assim muito feliz, muito contente de o clube tá começando muito bem, porque é unânime, todo mundo amou o livro, todo mundo que terminou o livro amou, né? Então eu tô muito feliz por ter tido essa ideia e colocado o Clube Outlander pra rodar. E vamos pra próxima leitura. Desejo uma boa leitura pra todo mundo. E se você que ainda vai começar o livro, fica à vontade, está lá pra qualquer momento que você precisar. No demais é isso. Não esquece de dar joinha e compartilhar esse vídeo com a galera. Comenta aqui embaixo qual é a sua experiência, como foi a sua experiência, qual é a sua expectativa com o livro 2. Tô muito ansiosa pra ler. Me parece entregar muita coisa nova. Você assistiu a série e gostou? Coloca aqui nos comentários também, porque eu vou assistir a série nos próximos dias. E é isso, meus amores. Obrigada por ter assistido esse vídeo enorme até aqui. Big beijo pra vocês e até lá. Tchau!